Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem muitas delongas, hoje é o dia de eu explorar a prata da casa para debater mais profundamente aspectos que precisam de intelectualidade. Para tal, já está aqui do meu lado querendo conversar a todo custo hoje. Tive que interromper ela para começar o programa. Minha digníssima professora Thaís. Você está bem, Thaís? Estou ótima. Louca para falar, né? Estava conversando. Então, agora você vai conversar mais. Fica tranquila, vai ter bastante tempo para conversar. E à minha direita é o professor Josenir Detoni. Nós vamos tratar hoje um assunto fantástico. Pós-verdade. O que é a pós-verdade? É aquilo que você conta que não me importa que foi de verdade. Mas aí vai a verdade porque você diz que é verdade e acabou. E aí se um monte de gente acredita nisso, vira verdade. Isso começou lá com o nazismo, na verdade, né? Na verdade, isso é antigo, mas que o nazismo institucionalizou. Né? Goebbels conseguiu fazer isso. Uma mentira, quando é contada muitas vezes, torna-se verdade. Então, e aí nós estamos vivendo isso, né? E os dois piores exemplos que a gente tem, um está aqui no Brasil e o outro está nos Estados Unidos. Então, tinha que ter a envergadura do cargo. Isso que eu digo, não, classe não independe da questão financeira. O cara não importa se o cara é rico ou se o cara é pobre. Quando ele é pobre de espírito, ele é pobre por completo. Está entendendo? Porque um é um mega investidor internacional e o outro é um mamateta do governo há 30 anos. E aí os caras aprontam todas. Esquecem que estão em lugar de destaque. E aí se cercam de... como é que é o nome que chama de quem mexe com o YouTube lá? YouTubers. Influencers. Da mais variada raça, gente sem nível nenhum, que ataca as pessoas pessoalmente, que ataca... Hoje você quer se desgraçar, você posta alguma coisa no YouTube e espera para ver o tamanho da resposta. Não, os caras te ameaçam de morte. As coisas assim, sem noção. Tem que botar na cadeia mesmo quem faz esse tipo de coisa. Porque uma coisa é liberdade de expressão e a outra é apologia ao crime. Não existe liberdade de expressão quando você comete um crime. O crime se subestabelece. Ele deve ser coibido. Mas melhor do que eu falar isso é o professor Josenir, né, que tem pós-doc. O teu pós-doc em que é mesmo? Em Ética e Filosofia da Religião. Tá. Não é bem o caso aqui, mas tu tem um doutorado em... Não, eu dou aula de filosofia e essa é uma área da epistemologia. Então podemos falar disso. Né? Doutorado em que é mesmo lá em Oxford? O doutorado foi na Unicinos, com estágio doutoral em Oxford, na área de ética ambiental e filosofia política. Esse é o cara. Ele trabalha aqui todo dia comigo, graças a Deus. Thaís, saúde, nosso colega, agora você fala à vontade. Não vou deixar ele falar, porque ele falando, eu aprendo mais um pouquinho. Ela queria continuar, ela sabia que tem horário para começar. É que a fofoca é boa. A gente fica fofocando aqui, o pessoal que está em casa. O programa começou meio assim, é que a gente estava numa fofoca aí, né, falando das coisas da vida e o programa precisa começar. Tá certo, Benito. Tá bom. Ai. Professor, doutor Josenir Detoni, que é um prazer, né? Toda vez que a gente tem esse bate-papo aqui, é um aprendizado ímpar. Eu me sinto feliz e grata por você compartilhar um pouquinho desse conhecimento. Como sempre digo, nos abrir a possibilidade de pensar, refletir e criar uma nova perspectiva, uma nova visão sobre o assunto aqui falado, né? Então, realmente é uma satisfação quando a gente pode fazer isso.
A vocês de casa eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, né, de podermos falar, transmitir a vocês um pouquinho do nosso trabalho aqui e dessa satisfação que é estar com vocês todos os dias, de manhã, à noite, né, e ainda agora em todo o mundo através do YouTube. Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal e repasse esse programa, indique o nosso canal para outras pessoas também. Perfeito. Vou chamar a nossa vinheta e vamos começar. Por favor, Eudes, vinheta. Bom, de volta, tô com... Isso aqui tá lascado, bicho. Ó, até na TV tá aparecendo. Isso foi um soco que essa mulher me deu. Foi, eu imagino. Noite, eu fiquei me perguntando o que aconteceu, né? Mas eu não vou. Ele tava lá, me dá dinheiro para pintar o cabelo. Eu digo, não, isso é um sonho, sai desse pesadelo, mulher. E ela, pá! Da próxima vez, Benito, nada, da próxima vez já sabe, nem discute, né? Eu vou dizer, tá dormindo, me devolve o dinheiro amanhã de manhã, por favor. Para não tomar outro soco, né? Isso foi fazendo a barba. Na verdade, eu que apanho, toda vez que eu encosto nos braços dele, que tomou vacina lá no HB, todo Eu tomei dolorido. 4 vacinas, cara. Meu Deus. Não, depois que eu fiquei velho, eu sou o capitão vacina. Mas todo mundo que tem idade tem que se vacinar, tá, gente? Muito bem. Thaís, pode saudar o professor? Eu já sou. Não, deixa eu fazer uma pergunta para ele, para dizer que tu não fez. Sobre a pós-verdade. Não, ela quer falar hoje, ela vai conversar. Não, calma aí. Não, eu quero que o professor explique para nós, de uma forma aí bem simplificada, o que é esse termo pós-verdade e o que ele nos traz ao longo da sua história e como surgiu isso. Muito bem, eu agradeço a oportunidade e esse de fato é um tema muito importante. Para falar de pós-verdade, primeiro precisaríamos fazer aquela pergunta, já bíblica inclusive, do que é a verdade. E para essa pergunta, várias áreas do conhecimento apresentam algumas respostas. Então, a ciência tem os fatos científicos, as experiências, enfim, o seu método como um caminho de aproximação à verdade. É um caminho de aproximação à verdade que se faz por meio da experimentação, não é uma simples opinião. A ciência constrói as suas verdades fazendo experiência e observação, né? Então, tem uma metodologia para isso. A religião, por meio da fé, anuncia as suas verdades, né? E aí há uma questão importante que é a seguinte, tudo bem, é possível conhecer a verdade por meio da fé. Aliás, a fé é definida assim, né? Como o conhecimento daquilo que não se vê, né? Então, é um salto, Kierkegaard fala disso, né? Um filósofo importante, fala que seria um salto, a fé é um salto, né? Entender a verdade desta forma, ok, é possível, mas tem suas limitações também, porque cada religião apresenta a sua doutrina como a verdade, né? E a filosofia também tenta responder esta pergunta do que é a verdade. Eu trouxe hoje 3 exemplos e vou fazer desta forma, professora Thaís, tentar simplificar bastante. Então, me perdoem os estudiosos de filosofia, porque não usarei os termos técnicos hoje, né? Mas um primeiro exemplo de resposta para a questão da verdade nos dá Tomás de Aquino. E mais ou menos é o seguinte, ele diz que a verdade é quando... Tomás de Aquino escreveu o Elogio à Loucura, não foi? Não, isso foi Erasmo de Roterdã, se não me engano. Então tá. Desculpa interromper. Isso. O Tomás de Aquino é um importante filósofo do final da Idade Média, né? E assim, a visão clássica que ele traz sobre esta discussão é a de que a verdade é a adequação do pensamento à coisa. Então,
é aquela concepção de que é verdade quando o pensamento que está na minha cabeça se adequa exatamente àquilo que a coisa é. Né? Então, é como se a verdade fosse repetir a realidade na minha cabeça. Como se fosse possível isso. Né? Outro filósofo aí da Idade Moderna, o Kant, fala que isso não é possível. Porque ao nos aproximar, ao tentarmos conhecer as coisas, nós filtramos a realidade. Eu vou usar esse termo, né? Nós filtramos a realidade. Então, a verdade não pode mais ser a adequação da coisa ao pensamento. A verdade agora é a filtragem que o pensamento faz da realidade. Só para a gente tentar entender um pouco isso. Você que está em casa, vendo a televisão neste momento, você consegue enxergar a luz que vem da televisão, ok? Mas você consegue enxergar as ondas de rádio que estão presentes aí no seu ambiente? Você não consegue enxergar as ondas de rádio. Se você ligar um rádio, você verá que as ondas de rádio estão presentes naquela situação. Mas você não consegue ver as ondas de rádio. Então, a realidade que você está imaginando neste momento é uma filtragem. Como nós não temos a capacidade de ver as ondas de rádio, nós simplesmente tiramos isso, né? Achamos que elas nem estão ali, tá certo? Então, nós, para Kant, não conhecemos as coisas como elas são, mas apenas por meio desta filtragem. E depois, Benito, uma terceira tentativa de resposta para o que é a verdade, nos dá Nietzsche. E aí o Nietzsche foi utilizado bastante no nazismo, você falou disso, né? O Nietzsche fala que a verdade é ponto de vista, que cada um tem a sua verdade, que a verdade é perspectiva, ponto de vista. Daí a sua teoria epistemológica ser chamada de perspectivismo. Então vejam, o primeiro exemplo, a verdade era quando a realidade se adequa ao pensamento, é uma cópia, como se eu tivesse uma cópia da realidade no meu pensamento. Essa é a visão clássica. Kant questiona isso, critica isso e diz, não, o que eu tenho no pensamento não é exatamente a realidade, é a realidade filtrada, é só parte daquilo que eu consigo captar. E por último, Nietzsche vem e diz, olha, a verdade é ponto de vista, cada um tem a sua verdade, e isso marca o nosso pensamento contemporâneo. Vejam que há um processo de relativização da verdade, né? Ok, e o que é que está acontecendo hoje? Neste processo de relativização da verdade, de dúvida se de fato conseguimos conhecer a verdade, nós chegamos a um ponto, e prestem atenção nisso, que é fundamental para a gente entender a pós-verdade. Nós chegamos a um ponto em que a verdade não importa mais. O que importa é a versão que eu quero dar sobre os fatos, né? Então, quando a verdade, o tema da verdade, deixa de ser importante, nós entramos num novo período, o período da pós-verdade. Então, a pós-verdade é quando a verdade deixa de ser importante e as versões, aquilo que se fala, aquilo que se conta, passa a ser mais importante. Para a gente ter um exemplo disso, podemos vir para o mundo da política contemporânea, né? Então, a gente vê uma série de meios de comunicação que não estão interessados na verdade, não estão mais interessados nos fatos. E essa é uma discussão importante, né? Para o jornalismo, e aqui eu tenho o meu professor de jornalismo prático, né? Para o jornalismo, professor de nada. Até por uma obrigação ética, né? Uma responsabilidade para com os fatos. As opiniões, as versões são claramente identificadas. Agora, num cenário de pós-verdade, os fatos não importam. O que importa é aquilo que eu consigo construir de versão, né, de narrativa, para poder defender meus interesses.
quando isso se torna uma prática na vida pública, nós temos um problema, então, né? Que isso na questão da política é um problema grave. Eleitoralmente, agir assim, estar preocupado apenas com as versões e não com os fatos, eleitoralmente pode ser até bom. Nós estamos vendo, o Benito falou, olha, exemplo disso são pessoas aí, aqui no Brasil e no mundo, que contratam robôs, que, né, tem uma galera lá só construindo versões que não estão comprometidas com o fato, e estas versões são disseminadas, né, por um meio industrial até, né, vários robôs fazendo isso. Tá? Então, isso eleitoralmente pode ser até positivo, no sentido de que traz resultados. Agora, politicamente, no sentido de organização social, é um caos. Né? Quando a gente tem que tratar um cenário de pandemia, numa cultura pós-verdade, em que as pessoas, os grupos políticos não estão mais preocupados com os fatos, e sim com os meus interesses do grupo, né? Aí nós temos um problema sério. E isso está crescendo de tal forma que a sociedade, como disse o Benito, precisa dar limite, né? Legislar sobre isso. E é o que estamos enfrentando no Brasil hoje. A discussão principiológica, entre os princípios, né? Do que é melhor para nós, né? É melhor a liberdade individual, a liberdade inclusive de mentir e propagar mentiras, né? Em nome de uma liberdade de expressão, ou o interesse público, né? É o valor que deve ser defendido. Então é isso que está nesse momento em pauta. Infelizmente, eu entendo pessoalmente que uma sociedade que não está comprometida com os fatos é uma sociedade que corre o risco de ser enganada, né, e de ser levada a situações muito ruins. Então, daí a importância dessa reflexão, e eu agradeço a oportunidade de trazer filosofia para questões práticas do nosso dia a dia. Não se preocupa não, eu cobro na saída. Tá bom. Vai cobrar de professor, vai entrar na fila, vai entrar na fila. Eu disse que em dinheiro. Ah, bom, então... Abraço também não pode nesse momento de pandemia. Mas pode ser, tipo assim, no ano novo, tu mandar quando tu for comemorar teu aniversário, se não tiver aglomeração, tu mandar pelo menos um tambaquinho. Um peixinho, né? Pega naquele lago do lado da Não, mas peraí, casa. é o meu aniversário e eu que tenho que dar presente? Eu não entendi essa... Olha só, amigo assim... É a minha pós-verdade. Muito bem, Benito. É uma alegria sempre. Eu estou construindo a pós-verdade que... A minha versão dos fatos. De que quando eu vou no teu aniversário, tu que tem que me dar presente. Vamos lá. Thaís, agora tu pergunta o que tu quiser, ou fala, comenta o que tu quiser. Ela é neófita na área de filosofia, eu acho que o mestrado dela é nessa área. Olha aí. Então, vamos ver o que vem daí. Vamos perguntar. Josenir, a sua fala, né, da versão dos fatos, a verdade, sobre o que... as versões da verdade me remeteu... Não tem jeito, né? A gente está inserido nesse meio... E acaba vindo certas reflexões. E uma delas que me colocou é a questão de uma bola, né? Eu coloco a saúde e num outro círculo, mas eles se conversando entre si, a questão da Covid-19, né? Para que essa retomada, né, essa mudanças de fases que o governo do estado propõe, onde mudar para a fase 3, aliás, reduzir para a fase 2 é pior que a fase 3, né, quais versões da verdade foram vistas para que a gente possa avaliar aquele cenário e realmente trazer o resultado positivo para a população em geral. Então, enquanto você foi falando, eu fui juntando o cenário dessa última semana de várias discussões, né, técnicas e me traz esse problema que afeta
tanto a nossa população e nós como seres humanos. Muito, muito interessante essa reflexão que você traz, Thaís, porque assim, o que a gente viu, principalmente nesse primeiro momento de enfrentamento à pandemia, são uma guerra de versões, né? E no final das contas, terrivelmente o que prevaleceu foram políticas públicas construídas a partir de números de subnotificação. Números subnotificados não são dados. Não. Eles não servem como dados. Eles são indícios, né? Se você tem subnotificação, então o que é isso, pessoal de casa, né? Se você não tem teste suficiente para saber exatamente como está a situação da doença, você tem subnotificação. Você não está trabalhando com dados concretos, você está trabalhando com indícios, né? E o pessoal começou a usar esses indícios, inclusive para amenizar o controle que deveria ter acontecido, queriam não mais transmitir a informação. Tivemos esse problema com o Ministério da Saúde, né, Benito? Que agora os meios de comunicação que tentam encontrar um número aí para tentar dizer para a população o que está acontecendo, né? E nós tivemos também formas de apresentação dos números em que se tentava valorizar mais aqueles que já tinham passado pela doença, os curados, do que de fato aqueles que estavam morrendo, né? Então, a gente percebe claramente como nos nossos tempos é muito perigoso isso. Estamos tentando pegar aspectos da realidade que encaixem na nossa versão, naquilo que mais nos interessa. E você falou também de círculos e tal, eu lembrei do tema das bolhas. Como nós estamos num momento de tecnologia, pessoal, né? De internet e tal, a inteligência artificial agora, ela consegue entender pelas escolhas que você faz ali na rede, quais são os assuntos que você mais gosta, qual é o tipo de coisa que você mais gosta de ver. Então, você, por exemplo, pega lá um pensador, lá um comentarista, e a partir daí, as redes sociais vão te mandar, né, mensagens dessa pessoa, e você vai tendo a impressão de que aquilo ali é a verdade. É o conceito de bolha, né? Então, nós estamos também com uma dificuldade, porque estamos vivendo cada vez mais em bolhas e o diálogo passa a ser, o diálogo que também é um caminho de busca da verdade, passa a ser prejudicado. Os algoritmos. Os algoritmos. Aquilo que você olha uma coisa 2 minutos, ele acha que aquilo ali que te interessa, só fica te mandando aquilo. Isso. E corta teus amigos. E você passa a achar que a realidade é composta daquilo, que todo mundo está pensando aquilo e vendo aquilo como você está vendo. Isso é problemático. Desgraceiro. Vou chamar o intervalo comercial para o próximo bloco a gente conclui. Jogo rápido, não lá. Outro cá. Depilação e estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6.158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Eu procurei tecnologia avançada, método personalizado, profissionais com credibilidade,
Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Professor Josenir, e aí? Benito, eu agradeço a oportunidade de falar. Acho que é fundamental que a sociedade entenda que a filosofia tem sim a contribuir com grandes discussões relevantes para o bem de todos. Esta da pós-verdade é uma discussão fundamental que o Brasil precisa avançar, precisa desenvolver, né? Infelizmente, ao mesmo tempo em que precisamos mais de boa filosofia, precisamos mais de mais razoabilidade, a gente vê com muita tristeza declarações públicas, por exemplo, do ex-ministro Weintraub, falando que não se deve fazer filosofia com dinheiro público, não é? Como se o estudo das bases do pensamento fosse algo que não valesse, né? Então, numa sociedade em que se despreza a filosofia, e olha, a nossa sociedade pode desprezar a filosofia se quiser, a filosofia vai continuar existindo, existe há 2.500 anos e vai continuar existindo, mesmo em momentos em que a cultura não entenda, a sociedade em geral não entenda seu valor. Não é esse o problema. O problema é que sem filosofia, sem boa filosofia, a sociedade fica à mercê de ideologias que levam o nosso futuro para um lugar que não é bom. Então, eu agradeço, Benito, o apoio que você dá à filosofia no nosso estado. Mando um abraço aos colegas do Departamento de Filosofia da Universidade de Rondônia e agradeço, sobretudo, a gentileza de vocês que estão em casa nos escutando no dia de hoje. A todos um grande abraço. Perfeito. Thaís, pode concluir. Professor Josenir. Já fazendo um comentário. Agradecendo a aula, né? Eu acho que, assim como eu aprendi alguma coisa hoje, eu acredito que os nossos telespectadores também aprenderam. É um assunto importantíssimo, né? Que a gente tem que trazer mais vezes em outros espaços também. Eu acho importante trazer essa questão da filosofia, da pós-verdade. A filosofia, gente, eu aprendi a amar mesmo a filosofia em 2017, quando eu fiz um curso de extensão de estudos judaicos, onde eu percebi o quanto a filosofia está dentro daquilo que eu busco como uma orientação pessoal e também de fé, né? Como as coisas, como elas se encaixam, como você busca ali a historicidade, os fundamentos, e realmente, assim, quem gosta de ler e começar a buscar algumas coisas na internet também vai se apaixonar, né? Então, muito obrigado por esse aprendizado, pelo carinho, e vocês de casa, quem puder, fique em casa. Se não puder, máscara, álcool gel e firmes. Meu irmão, muito obrigado. Como sempre. Muito obrigado. Deus, tá? E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto do universo continue convidando a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.